Olá, crianças, boa tarde. Quinto ano. Na última aula, nós falamos, um pouquinho sobre as células e hoje continuaremos falando sobre elas. E eu havia pedido que vocês pesquisassem alguns tipos de células. Então, quem colocou para mim, lá no caderninho, mandou para a Tia Lu, que nós temos células unicelulares, os tipos de células unicelulares, que é aquela célula que constitui apenas uma célula, e também as pluricelulares, aquelas que possuem muitas células no corpo. Também está correta, tá? A questão, vocês me perguntaram, alguns me enviaram mensagens, então já estou fazendo a correção, ok, crianças? Vocês já são maiores, então, já vou falar fazendo oral aqui, tá? Agora, nós vamos para a página 108. Pessoal, eu tenho aqui na página 108 uma célula animal, tá? Então, vocês têm aí também na apostila. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos aqui através dessa imagem que foi retirada e ampliada de um microscópio, tá? Só que aqui está com formato de desenho, mas é dessa maneira que foi vista lá no microscópio, certo? Então, aqui, pessoal, nós temos a célula, ela completa. Com esses flashes aqui, nós temos o quê? Ela sendo ampliada, tá? Então, aqui nós temos, ó, a membrana, tá? Aqui nós temos a membrana. Nós temos, vamos começar aqui, ó. Nós temos o citoplasma, que tá aqui dentro, ó, nessa parte aqui mais clara. Nós temos aqui do outro lado uma flechinha apontando para a membrana, que é a parte de fora, tá? E nós temos aqui, ó, o núcleo, que é essa parte roxinha. Então, dentro dessa célula, existe tudo isso. Então, aqui nós temos os ribossomos, tá? Aqui nós temos, no caso aqui é o retículo endoplasmático, são palavras difíceis, tá? Só para vocês terem noção. Aqui nós temos a mitocôndria, tá? E aqui nós temos o completo golgiense. Então, o que acontece aqui no retículo endoplasmático? Ele facilita a circulação de materiais pelo citoplasma. Só para vocês, eu não vou cobrar isso, eu só estou explicando detalhadamente para que vocês possam ter noção de como o microscópio é importante e ele nos ajuda, nos auxilia, quando eu falo nós, é porque se a pessoa está doente, está precisando fazer um tratamento mais sério, é graças a esse tipo de exame, que ele nos permite, permite que os cientistas possam estar averiguando o que está acontecendo. No caso aqui, a mitocôndria, ela ajuda na respiração celular e a produção de energia também. E o complexo golgiense, a sua função, é armazenar e exportar produtos do trabalho celular. Então, por exemplo, ó, o muco, o suor, cera, tudo isso aqui, eles devem ao complexo golgiense. Então, pessoal, como é possível saber que existem todos esses componentes dentro das células? Nós vimos que graças ao microscópio, graças às lentes dele, que ajudam, o cientista observar tudo isso lá dentro. Aqui nós temos um vocabulário que ele é muito importante. Prestem atenção. A bagagem genética. Isso aqui, ó, se vocês quiserem grifar, eu costumo cobrar, tá? A bagagem genética é o conjunto dos genes, que são moléculas que elas determinam as características das células e dos indivíduos. Como eu expliquei lá, que tá com um palavreado, um vocabulário científico, mas forma, tamanho, cor, funções, etc. Então, ó,
o tamanho, né, do caso do animal, se ele vai ter um pelo mais escuro ou uma pena, no caso aqui a gente não sabe o animal, mas se ele vai ter cor clara, cor escura, as cores dos olhos, né, e várias outras coisas. Reprodução. A multiplicação, produzir descendentes. E os componentes, partes que compõem uma célula, um organismo, um automóvel e assim vai. Então, gente, componentes, no caso aqui nós estamos trabalhando é o que compõe a célula, tá? Ou o organismo. Bom, pessoal, já no caso aqui na página 109, nós temos vários tipos, né, de microscópios. E vocês viram que os microscópios são componentes, né, que são, aliás, são objetos que nos auxiliam e auxiliam os cientistas, os médicos, os estudiosos a conseguir imagens que a gente não consegue a olho nu, certo? E essa imagem, ela sai nitidamente e perfeita, tá? E graças ao Robert Hooke, então se vocês quiserem grifar essas duas partes aqui também pode, ele utilizou em suas observações um microscópio muito simples. E os outros cientistas foram produzindo aparelhos novos, né, para observar as estruturas minúsculas e muito interessantes. Então, esse aqui, ó, esse microscópio, ele foi construído por Anthony, né? É um nome bem difícil de ser pronunciado, em 1632 até 1723. Essa data aqui aproximadamente, tá? Ele era um comerciante holandês, certo? Com o qual, simultaneamente aos trabalhos do Hooke, ele foi observando e melhorando. Então, pessoal, esse aqui foi um dos primeiros também modelos, tá? De microscópio. Aqui nós temos o microscópio de 1755, aqui de 1860, olha como que ele foi evoluindo. Aqui nós temos modelos atuais de microscópios comuns, tá? Então, esse aqui eu não sei a data dele, mas nós temos as partes, né, que a gente viu lá no início, esses mais atualizados, certo? Bom, galerinha, agora nós vimos aqui, nós vamos ver, né, mas nós já estudamos os componentes da célula, que aqui no caso é a membrana plasmática, o citoplasma, nessa página. Eu expliquei para vocês, né, que a membrana, ela envolve e protege a célula. E aqui, pessoal, tem algumas informações muito importantes, que vocês vão fazer umas perguntinhas na apostila, responder, né? Então, vocês vão poder pesquisar aqui. E o citoplasma, ele contém o quê? Uma quantidade de moléculas, né? Uma quantidade grande. E o que acontece? Essas moléculas, elas fazem com que aconteçam reações químicas muito importantes. O que acontece com essas reações químicas? Elas ocorrem tanto no citoplasma, né? Quanto algumas partes da membrana que formam o quê, gente? Que ajudam, né, as organelas, formar as diferentes organelas. Agora nós vamos falar um pouquinho lá do núcleo, que ele é muito importante. Bom, pessoal, como eu expliquei para vocês, vocês vão grifar essa parte aqui, né? Que o núcleo, ele armazena toda a bagagem genética da célula, que é responsável pelas características biológicas delas, tá? Ele controla o tamanho, a cor, as reações